Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana falaremos do acordo regional, das manifestações Covid e da situação em Moçambique. Mas primeiro, os meus convidados. À minha direita tem Francisco Camacho, candidato à presidência da Juventude Popular. À minha esquerda, Duarte Marçal, vice-presidente da Conselhia de Lisboa da JS. Desculpa, Duarte, eu já devia saber isto de cor. E à minha frente e ao centro, Cristiano Luís Gaspar, membro da Assembleia Municipal do Fundão pelo PSD. Boa noite a todos e obrigado por cá estarem. Vamos começar então com o primeiro tópico desta noite, que é o acordo regional estabelecido entre o PSD, o CDS e o PPM, com repercussões na Assembleia com o Chega e possivelmente com a Iniciativa Liberal. Portanto, o José Manuel Bolieiro já foi indigitado Presidente do Governo Regional. O tópico desta semana é relativo ao acordo estabelecido entre o PSD e o Chega para viabilizar a coligação nos Açores, e esse acordo toca em 4 pontos diferentes. Primeiro, a redução dos deputados regionais. Segundo, baixar a incidência da subsídio ou dependência nos Açores. Terceiro, a criação de um gabinete de luta contra a corrupção. E quarto, o reforço da autonomia dos Açores. Cristiano, vamos abrir contigo este tópico em particular. Tem havido inúmeras críticas a esta ligação entre o PSD e o Chega. Têm sido acusados de ser uma entrada do fascismo em Portugal. São várias, tu conheces perfeitamente todas as críticas. Eu vou-te perguntar se tu concordas com elas ou não, e em particular se achas que algumas figuras mesmo do PSD já foram bastante críticas. Marcos Mendes, por exemplo, disse que o PSD teria a vender a sua alma ao permitir acordos com partidos xenófobos e racistas. Portanto, eu vou-te perguntar com que olhos é que tu vês essa situação, e em particular vou-te perguntar que te pronuncies aqui sobre um assunto que é este primeiro ponto dos 4 que são referidos, que é a redução dos deputados regionais. Não é uma decisão que passa única e exclusivamente para a Assembleia Legislativa, Assembleia Regional. Agora o termo em particular faltou-me. Tem que passar por um acordo na Assembleia da República. Isto realmente implica que existe aqui alguma ramificação nacional, de uma aproximação entre o Rui Rio e André Ventura. O que é que tu achas sobre este assunto? Boa noite para ti, Luís, e para os colegas de painel. Ahm, Começando pelo início, eu vejo com alguma curiosidade toda esta discussão que tem surgido em relação à suposta aproximação, tanto da parte do PSD, como até podemos dizer da Iniciativa Liberal, ou do CDS, ou do PPM, ao Chega, naquilo que foi a celebração deste acordo na sequência das eleições regionais. Parece-me também que será natural considerar que, ainda que o acordo atual não tenha versado, ou o acordo que foi celebrado agora não significa um acordo de abrangência nacional. Parece-me também expectável que podemos considerar que, pelo menos da parte do PSD, e creio que não sei de que outros partidos, mas que possa começar a haver também conversações para o futuro, tanto no que toca às eleições autárquicas, como no que toca às eleições legislativas, já no plano nacional. Ainda que não tenha acontecido agora, será expectável que aconteça. Portanto, a discussão que temos de ter agora em relação a este acordo de incidência parlamentar nos Açores é uma discussão que também pode versar sobre aquilo que será o acordo que poderá ser celebrado a nível nacional. E aqui parece-me que se cria uma discussão, novamente, enfim, a tal falácia do espantalho, em que é muito mais fácil debater, criando-se uma ideia fictícia. E a ideia fictícia concreta é que uma coisa é tentar atacar, enfim, o PSD, e vou falar do meu partido, por querer celebrar um acordo com o Chega, atacando o Chega, em vez de se tentar olhar, ou de se atentar naquilo que são as propostas do Chega. Eu acho que uma coisa é nós dizermos que algumas das propostas que são defendidas pelo Chega, em determinadas questões, são propostas que podem suscitar algumas dúvidas. Sobretudo em termos, bem, vou dizer, algumas propostas roçam um pouco, ou podem roçar um pouco aquilo que é a xenofobia. Depende do contexto em que forem enquadradas.
mas parece muito abusivo e até pouco saudável para a discussão democrática dizer que o Chega é por si um partido racista e um partido xenófobo, como nós vimos António Costa vir fazer há pouco tempo. Eu acho um primeiro argumento, pode parecer algo simplista, mas parece-me importante, que é o facto do Chega ter sido um partido que levou uma aprovação da parte do Tribunal Constitucional, o que significa que é um partido que está de acordo com os valores e princípios que emanam da nossa Constituição, ainda que, e como já vimos imensas vezes, André Ventura dizer que não concorda com alguns pontos da nossa Constituição. Mas é diferente e temos de distinguir aquilo que é um partido daquilo que são as pessoas que o constituem e daquilo que são as ideias ou algumas das ideias que o partido defende. Isto dito, parece-me natural que fazer uma análise ou um acordo com o Chega terá de ser uma análise que tem de ser feita proposta a proposta, medida a medida, ideia a ideia. E é precisamente isso que o Rui Rio tem defendido ao longo de todo este tempo. É que recusa-se a alinhar neste discurso barato de dizer nós não queremos entrar numa coligação com o Chega porque é o Chega. Acho que isso é uma falta de respeito até para com todas as pessoas que já votaram Chega e que até votarão Chega, porque vão ser a maior quantidade de certeza absoluta durante os próximos atos legislativos e bastou ver se um partido recém-criado o resultado fantástico que teve nos Açores. E também o crescimento que terá no próprio plano nacional. E se dizemos que o Chega é um partido racista e xenófobo por si, estamos automaticamente também a dizer, quer queiramos, quer não, que o eleitorado que vota no Chega acaba por ser também um eleitorado racista e xenófobo. E acho que essa não é uma Cristiano, maneira desculpa, saudável de encarar eu não te quero estar a parte dos interromper, mas há portugueses. aqui Não há uma, problema. uma questão de antemão que me mete aqui alguma confusão, que é, havia a necessidade de ter sido o Rui Rio a discutir este acordo? Isto não podia ter sido uma competência regional? Ou em segundo lado, será que o PSD tinha que ter cedido tanto na natureza do acordo? Ou seja, não estaria de certa forma implícito que o Chega viabilizaria um governo à direita nos Açores? Para não participar com o Partido Socialista? Não sei, eu acho que a grande diferença entre o que o PSD fez agora nos Açores e aquilo que o Partido Socialista fez há uns anos atrás na Assembleia da República foi garantir que em momento algum o PSD fica na mão do Chega, como muitas vezes o Partido Socialista, e agora vê-se mais do que nunca ficou na mão do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Eu prefiro ter as coisas mais alinhavadas logo de início, mais claras logo de início, do que andar à boleia e ao sabor do vento e arranjar o acordo depressa porque queremos formar governo, em vez de o fazer com cabeça, tronco e membros, como eu acho que claramente foi feito. Quanto à influência do Rui Rio neste acordo, o acordo foi inteiramente discutido, o Rui Rio já o disse imensas vezes, inteiramente discutido da parte dos órgãos regionais, existe essa autonomia até mesmo dentro do partido. Agora, a partir do momento em que a opinião pública e os nossos opinion makers, mais ou menos discutíveis, vêm a público criticar o Rui Rio diretamente por aquilo que fez, o Rui Rio tem de vir em defesa não só de si mesmo, que é uma inerência, mas também em defesa do partido e do PSD neste caso concreto. E falando do acordo de incidência regional, falamos da redução do número de deputados, que é uma coisa que eu, pessoalmente, a mim, não me chocava o número de deputados, depende do contexto. Agora, terá de ser acompanhada necessariamente de uma reforma do sistema eleitoral, porque, enfim, assegurar pelo menos que as regiões menos povoadas não perdem a representatividade, como aconteceria, por exemplo, se simplesmente defendêssemos a redução do número de deputados. Eh, eu acho que ninguém é contra a existência de subsídio à dependência. Provavelmente vamos ver hoje, eu estou ali a olhar para o Eduardo e dizer, sim, mas o valor médio de RSI que é recebido é um valor relativamente reduzido. Mas quanto mais ou menos pessoas tivermos a viver de subsídios e mais pessoas tivermos a trabalhar, melhor. E a ideia é sobretudo essa. Nós não queremos atacar quem recebe subsídios, queremos colocar essas pessoas em melhores condições de vida e a receber mais dinheiro até do que recebem atualmente com os subsídios. Também ninguém poderá ser contra a criação do gabinete próprio para o combate à corrupção, a não ser se calhar o Partido Socialista nos Açores, porque eu suponho que ao fim de tantos anos de governação sem uma fiscalização devida, há alguns esqueletos se calhar para tirar do armário e nós vimos sobretudo, achei imensa piada, já depois da derrota nas eleições tivemos um volume brutal de contratações de não mais funcionários públicos para o governo para acabar de gastar os trocos que dava e segurar pelo menos mais uns votos através do Jobs for the Boys. E depois em relação ao reforço da autonomia, eu creio que também será uma bandeira que acaba, ou que deverá ser, enfim, um bocadinho comum a todos os partidos dentro do quadro enfim, da região dos Açores. E por fim, para terminar apenas pegando na questão do Marcos Mendes e podias também falar da figura tristíssima que eu acho que Jorge Moreira da Silva fez ontem na TVI 24, onde não uma pessoa que está afastada há tantos anos da política ativa do partido, de repente acorda para a vida e vem dizer que se sentiu na obrigação de escrever um artigo. Não se sentiu na obrigação, ninguém estava à espera que ele escrevesse Vai convocar um um congresso artigo. extraordinário. Sim, mas com legitimidade de um militante. Se reunir as condições, claro que pode convocar o congresso. Agora, a mim, assusta-me um bocado o porquê disto de repente ser mais uma causa para atacar Rui Rio. E eu acho que isso poderá ter a ver com
os evidentes ganhos e louros que o PSD vai ter com esta aproximação, e digo aproximação com cuidado ao Chega, não alinho na ideia que agora anda a tentar ser vendida de que este acordo com o Chega vai fazer com que haja uma transferência de votos do PSD para o Chega, porque as pessoas vão perceber que é indiferente votar no PSD ou no Chega. Isso é errado, porque o Partido Socialista também não perdeu votos para o Partido Comunista ou para o Bloco de Esquerda após celebrar o acordo, e isso é uma questão. E por outro lado, aquilo que irá acontecer é que vai deixar de existir a ideia do voto útil. Ou seja, vai deixar de haver pessoas que na verdade gostariam de votar CDS, ou gostariam de votar Iniciativa Liberal, ou gostariam de votar PPM, ou gostariam de votar Chega, e votam PSD para garantir que o PS não ganha, e no fundo até o próprio voto acaba por estar mais distribuído e as pessoas votam com maior vontade no partido em que realmente querem votar, sem esta ideia do voto útil que acaba um bocadinho por distorcer muitas vezes os resultados eleitorais. Muito obrigado, Cristiano. Francisco Camacho, vamos passar então para ti. O Cristiano já pôs aqui os tópicos em cima da mesa daquilo que gostávamos de conversar, portanto, pedir que te pronuncies aqui sobre os 4 pontos que constituem o acordo em particular, qual é que é a tua visão sobre os mesmos. Pedir que te pronuncies também sobre esta questão, se achas que o PSD cedeu demasiado, se havia necessidade de haver este acordo nos moldes em que foi estabelecido, e aproveitar para te questionar também que um dos desenvolvimentos que tem havido à volta deste assunto relativo ao CDS tem sido um certo desentendimento que tem passado para a comunicação social entre o Francisco Rodrigues dos Santos e a direção regional do partido, no qual o presidente Francisco Rodrigues dos Santos diz que não assinou o acordo, mas afinal a direção regional diz que assinou. Portanto, houve aqui um certo desentendimento Sim. do lado do CDS. Portanto, perguntar-te com que olhos é que tu viste também todo esse processo. Muito bem. Boa noite a todos. Luís, se alguma das perguntas depois falhar, por favor, recorda-me. Mas quanto aos termos do acordo, o Cristiano já fez aqui alguns comentários, mas eu começaria pelo primeiro deles e com um tom crítico. Eu não me revejo na proposta que está contemplada, ainda que de uma forma muito abstrata, no acordo que foi assinado entre os partidos em matéria de incidência parlamentar, no que concerne à redução do número de deputados. E vou tentar fundamentar sucintamente este meu raciocínio. No caso da região autónoma dos Açores, curiosamente eu acho que é um dos casos que, apesar de tudo, do ponto de vista formal e dos mecanismos do sistema eleitoral, com 57 deputados, com 10 círculos eleitorais, entenda-se, 9 círculos de ilha e um círculo de compensação regional, eu acho que é um dos casos mais felizes de representatividade e de equilíbrios entre um arquipélago que muitas vezes aqui se calhar os partidos na lupa continental consideram que as ilhas são todas iguais e que portanto um deputado eleito por São Miguel é a mesma coisa que um deputado eleito pela Terceira ou pelo Corvo ou pelas Flores, qualquer uma das ilhas. E a verdade é que são realidades distintas. O próprio Estatuto do Deputado nos Açores tem as suas particularidades, não se equipara, por exemplo, a um Estatuto do Deputado da Nação. E quando falamos de uma redução destes 57 deputados, acho que pomos em risco aqui este equilíbrio que hoje existe. E, portanto, essa é a minha primeira nota de descontentamento face ao acordo que foi assinado pelo presidente do CDS Açores, Artur Lima. Ainda que nesse compromisso não se preveja exatamente qual seria o número de deputados, de que maneira é que se faria essa redução, mas eu, do ponto de vista do princípio, não concordo, muito menos na ótica da região autónoma dos Açores. Depois, quanto à corrupção, subsídio ou dependência, parece-me que as notas que o Cristiano deu foram importantes. Nós, no caso da região dos Açores, para além das preocupações que existem em relação ao desenvolvimento e à emancipação dos açorianos, ser bastante preocupante, é uma das regiões que já há muito tempo que tem uma vaga de emigração muito elevada, também reveladora dessa necessidade de procurar oportunidades fora da região autónoma. A realidade é que 1 em cada 10 açorianos são beneficiários da RSI, e a lógica que me parece também ao fim de 24 anos de socialismo é que é importante dar uma nova estratégia, mudar a página, haver uma subsidiodependência que não se tem concretizado só no RSI, também é importante dizer isso. As indústrias principais lá do censo dos Açores, sobretudo no primeiro setor, estão muito dependentes da intervenção do Estado. Há um conjunto de monopólios que cumpre também este novo governo, que ainda não está constituído, mas cumpre. Eu acho que essa é uma estratégia que é um desígnio
para os próximos 4 anos dos Açores e, portanto, vejo isso com bons olhos. O combate à corrupção também. Ao fim de 24 anos de socialismo, como em qualquer cor partidária, há vícios a romper e, no caso concreto da marca de Carlos César, certamente que ainda haverá mais. E, portanto, acho que isso é importante, é uma nota positiva. Outro ponto que eu também destaco do acordo é a questão da mobilidade dos açorianos interilhas e na mobilidade dentro das ilhas. Quem conhece os Açores sabe das dificuldades que existem de locomoção, falta de transportes públicos, a questão dos barcos também interilhas, lá está, é um monopólio, uma empresa que tem única e exclusivamente esse tipo de rotas e, portanto, há aqui caminhos e desafios importantes a percorrer e, portanto, eu mais do que criticar uma solução do entendimento que acho que é importante para se virar a página nos Açores, à direita, isso foi relevante, até com um comentário que, se me permites, é que e isso também depois explica um bocadinho a eventual desconexão, desentendimentos. Nós, no caso do Chega, até tivemos os deputados eleitos pelo Chega com ameaças de demissão antes de assumirem até os próprios cargos por causa das ingerências que André Ventura teve nas negociações. Enfim, até ouvimos algumas declarações em que André Ventura não quis comprometer muito o PSD do ponto de vista de quem falou por quem, mas eu sei que no caso do CDS essa negociação foi feita pelos dirigentes do CDS Açores e portanto isso é um capítulo da autonomia que nós prezamos e que foi tido. Agora, poderá ter havido algum desentendimento ou alguma falha mais de conexão, de comunicação entre as partes, porque realmente houve ali uma situação que não foi muito clarificadora. Ou seja, nós temos, na verdade, três acordos. Um acordo de governação entre CDS, PSD, CDS e PPM para o novo governo. Está estabelecido e esse foi o comentário do Francisco Rodrigues Santos. Nós não assinámos um acordo com o Chega porque o nosso acordo de coligação foi com estas duas partes, mais estas duas partes. E depois temos um acordo de incidência parlamentar, que já referimos aqui, e ainda temos um terceiro acordo só entre o PSD e a Iniciativa Liberal, segundo creio, só para a questão de incidência parlamentar. Portanto, a Iniciativa Liberal optou por um caminho alternativo. E, portanto, parece-me que há aqui desafios importantes a fazer e eu fico, sinceramente, só mais do que o acordo em ponto de vista de coligação para mudar a página dos Açores. Eu acho que isso é um capítulo muito importante e a direita não podia perder essa oportunidade, sinceramente, até porque o PS poderia facilmente, em poucos meses, retomar os seus mecanismos de conquista de eleitorado que não estão ligados ao desenvolvimento que os Açores precisa, e ao invés, acho que houve aqui uma oportunidade bem alcançada e que eu espero que seja bem sucedida, sendo que a minha aposta é de apoio total a este governo, constituído por PSD, CDS e Partido Popular Monárquico, que também foi um dos vencedores engraçados da noite, que mostra bem a diversidade do sistema eleitoral açoriano, em que um partido como o Partido Popular Monárquico teve 2 deputados eleitos por essa circunstância dos círculos mais pequenos. Obrigado, Francisco Camacho. Eu não te cheguei a dar os parabéns pela tua candidatura à liderança da Estrutura Nacional da Juventude Popular, mas como mencionei no início do programa, agora dou aqui os parabéns. Obrigado. Duarte, capta-te então fechares aqui o tópico desta noite. Portanto, já sabes o que é que constitui o acordo, quais são os 4 pontos que estão aqui em cima da mesa. Portanto, vou-te pedir que pronuncies aqui sobre um ponto em particular. Portanto, da parte do Cristiano e do Francisco Camacho, temos aqui uma aceitação de que se o acordo é bom, valida a presença, ou valida que ele exista da parte do Chega. E eu quero-te perguntar se tu comparticipas dessa teoria, ou seja, eu não sei se tu achas que o acordo é bom ou não, quero saber a tua opinião sobre isso, mas achas que mesmo o acordo sendo bom justifica que ele exista entre o PSD e o Chega e por consequente que se legitime a atividade política mais presente do Chega? E segunda coisa, quero-te pedir também que fales aqui um bocadinho sobre uma das grandes, foi assim um fecho de todo toda esta situação, que foi a questão que Cristiano trouxe do Vasco Cordeiro na sua saída, ter anunciado a abertura de 105 novos concursos públicos, que é uma situação que em particular nos Açores está a ser assim discutida como um certo aproveitamento político que está a ser feito. Muito boa noite a todos, Cristiano, Francisco, Luís. Talvez antes de começar aqui deixar talvez duas notas muito preliminares sobre este assunto. Em primeiro lugar, saudar o PSD e o CDS por finalmente entenderem o parlamentarismo e perceber que não é o partido mais votado que ganha as eleições, mas o que tem a capacidade para reunir os apoios na Assembleia.
E por isso Esperemos que o esperemos Vasco que se Cordeiro lembrem. ouça isto. Esperemos que se lembrem disso nas futuras eleições, já que pronto, já conseguiram superar a birra do Passos Coelho, fico muito feliz, acho que o país fica a ganhar. Em segundo lugar, lembrar que o próprio Partido Socialista já está há mais de 20 anos nos Açores. E eu, como antes de ser socialista, sou republicano, não é? Acho que é muito importante a renovação do poder, portanto também não vejo com muito maus olhos a subir do poder à direita, porque acho que, pronto, acho que faz parte da natureza da República a renovação, não é? No poder, senão naturalmente não contamos com a virtude dos homens, mas com a virtude das instituições. Agora, sobre o acordo propriamente dito, e respondendo à tua primeira pergunta, se ele é bom. É assim, o acordo em si eu não acho que esteja ali nada particularmente atentatório, não é? Ou seja, o combate à corrupção acho que ninguém discordará, não é? Era bom que o PSD da Madeira fizesse o mesmo. Do ponto de vista da autonomia, não me choca, acho que podem ter mais autonomia, também não me faz grande espécie. Do ponto de vista dos deputados, é assim, a nível nacional, isso também é uma velha de André Ventura. A redução do número de deputados, eu acho que é sobretudo uma coisa populista de achar que nós não precisamos tanto, eles são uma grande despesa, o que é absolutamente mentiroso, porque eles são uma pequena parte do orçamento. Aí acho que essa é uma proposta relativamente populista, até porque diminui a representação no resto das ilhas. Portanto, essa aí seria contra a redução do número de deputados. E depois a questão da subsidiodependência. É assim, eu acho que há aqui duas leituras para dar sobre a subsidiodependência. Uma delas é dizer que, sim, claro que há subsidiodependência em Portugal, e acho que nenhum partido quer subsidiodependência porque a subsidiodependência não garante a dignidade da pessoa humana. Isso é claro. Agora, chamar a todas as pessoas que recebem subsídios, que é quem tem o intento de fazer esta medida, que são subsidiodependentes, primeiro é um discurso que é tentatório da própria dignidade humana dessas pessoas, depois é generalista, depois normalmente quem as apresenta nunca consegue bem apresentar uns números, não é? Sempre como o Cristiano diz, espécie de um espantalho, não é? Nós nunca dizemos quantos é que são os subsidiodependentes, nunca conseguimos dizer, e como nunca conseguimos dizer, dizemos que reconduzimos o discurso para uma categoria abstrata. Ora, essa categoria abstrata subjaz de fundo um discurso contra receber subsídios, e isso aí, pronto, é uma posição que eu estou contra. Porque acho que quem está numa posição má precisa do mínimo de assistência social para conseguir retomar a sua vida. As pessoas que abusam disto, pronto, acho que estamos todos de acordo. Eu, como socialista, quero mais Estado, e para haver mais Estado é preciso que os recursos do Estado sejam mais distribuídos. Portanto, estou completamente de acordo com isso. A medida em si, ou seja, acho que o acordo é na linha que eu já apresentei. Acho que é uma narrativa contrária a esta ideia que eu trouxe. Acho que querem tornar a coisa fofinha, quando na verdade é terrível, porque a ideia é cortar mesmo para essas pessoas, porque parte de um preconceito com essas pessoas. Isso, Eduardo, só dar-te os parabéns por essa observação, porque realmente nunca me tinha percebido, mas as outras são todas bastante questões de policy, de certa forma, e isto parece quase uma declaração de princípios que é bizarro. Porque parte de um preconceito. Eu sei que não devo tomar posições neste assunto, mas gostei da análise. A análise foi boa. Pronto, então agora seguindo em frente para a segunda pergunta. Para a segunda pergunta, mesmo sendo bom, devemos nós criticá-lo? E a resposta é sim, e assumo já que é por causa do Chega. E já vou fazer a minha parte analítica, que é a segunda parte da minha intervenção. Mas quanto a isso, existe a grande discussão se isto é um acordo nacional ou se é um acordo nacional ou regional. Eu acho que é uma coisa muito interessante aqui, que é perceber porque é que isto é uma questão. Isto é uma questão por duas linhas. Em primeira, para perceber se o PSD de futuro vai ou não anunciar algum acordo com o Chega, que foi aquilo que o Cristiano disse. Por outro lado, eu acho que também tem a ver com uma espécie de um pudor e vergonha de Rui Rio em assumir já um acordo com o Chega. E acho que esse pudor e vergonha vem sobretudo de duas coisas. Vergonha, eu acho que vem de uma certa vergonha da assunção dele. Primeiro porque existem parte do eleitorado e pessoas que pertencem ao PSD que não estão de acordo com o Chega, porque não se identificam com a matriz ideológica do Chega, porque o PSD é um partido democrata, é um partido antirracista, é um partido que esteve lá desde a primeira linha na criação da democracia, e o Chega representa a antítese de todas estas coisas. E o mesmo que o CDS também distancia das narrativas populistas e anti-institucionais e racistas do Chega. Portanto, eu acho que existe uma grande dificuldade em assumi-lo logo perentoriamente. Primeiro porque a sociedade e muito também através da comunicação social não pinta bem o Chega. Por outro lado, porque há muitos militantes, e já se pronunciaram publicamente, não é? Não são a favor de qualquer aliança com o Chega. Aliás, acham que devem eles próprios conter o Chega. Duarte, eu não te quero contrapor diretamente, mas é só porque eu acho que isto é um estigma que existe também e também precisa de ser denunciado. É esta ideia de que isto não foi falado. Durante a campanha nas diretas do partido, Miguel Pinto Luz fez constar do próprio programa eleitoral a intenção de celebrar já nas eleições autárquicas acordos com o Chega, e o próprio Rui Rio muitas vezes foi confrontado com essa ideia, disse que não rejeitava. O único foi o Luís Montenegro. Portanto,
tendencialmente a maioria dos militantes do partido estão até mais confortáveis com Não esta parece que ligação ao Chega. é assim, não me parece primeiro que esteja a Não, os maioria. notáveis não falam Porque pela depois maioria. acho que Rui Rio deixa em aberto, mas acho também que muitas pessoas do PSD já se pronunciaram, não gostam. Pronto, e acho que há boas razões Estão para não no gostar. direito, Acho que é um claro. partido que tem uma matriz ideológica radicalmente diferente. O PSD estava cá em 76, estava cá em 80 e tem um conjunto de valores, e tiveram um conjunto de valores em 40 anos de democracia que são antitéticos ao do Chega. Acho que isso é claríssimo. Acho que é claríssimo Claro. do ponto de vista de como é que vê as instituições, de como é que vê o Estado Social, como é que vê a economia. Acho que é muito diferente do Chega e acho até que é uma aliança muito pouco natural, não é? Pronto, então agora chegando aqui ao porque é que eu acho que o acordo do Chega é negativo. Em primeiro lugar, o problema, o que a gente falar aqui do Tribunal Constitucional, em primeiro, isto é um argumento que temos de distinguir o momento do Chega antes de apresentar a candidatura ou o momento do Chega depois de ganhar. E o que nós assistimos, eu vou tentar ser aqui um bocadinho mais sintético, o que nós assistimos é o Chega revelar a verdadeira face no Parlamento. Mas o que é que eu acho que o acordo do Chega é problemático? Em primeiro lugar, porque acho que o Chega representa parte do que é a extrema-direita em Portugal. Acho que é um partido racista e xenófobo. O que é que eu acho que é um partido racista e xenófobo? O Cristiano diz que as propostas podem roçar, têm que ser vistas medida a medida, mas medida a medida vão ter sempre mais propostas não racistas. Nós temos que olhar para as propostas racistas e dizer que sim, são racistas. condená-las, E que duas claro. propostas racistas é que eles tiveram? Bem, uma delas foi a proposta de um confinamento específico para a comunidade cigana, não é? Isso aí mostra que quem propõe uma lei especificamente para uma comunidade e parte desse preconceito é racista. Portanto, sim, acho que é um partido racista. Acho que o porta-voz do partido na Assembleia da República responsabiliza o partido e como ele fez, e como André Ventura propõe isto em nome do partido, assumimos que o partido vaticinou esta Sim, proposta é mais fácil. e por isso e por essa razão acho que é um partido racista. Em segundo lugar, porque conseguiu mandar uma deputada negra para a terra dela porque era negra, sendo ela portuguesa, que me também parece que o discurso político também é importante para perceber qual é que é a identidade do partido, o discurso político do porta-voz do partido. Ele não fala enquanto André Ventura. Isto não estamos separados, não é? As pessoas não sofrem de múltiplas personalidades, as pessoas são tudo ao mesmo tempo. Depois, acho que é um partido que é a extrema-direita portuguesa, não é? É um nacionalista, é amigo de Marine Le Pen, não é? É amigo, ela apoia, portanto, diz-me com quem andas, eu digo quem és, não é? E por outro lado, está no extremo da representação parlamentar, está no extremo da direita, não é? E por isso é um partido de extrema-direita que apoia e defende. Pronto, eu acho que no Marine Le Pen acho que será mais claro o fascismo dela, de André Ventura tem duas, que acho que o fascismo é um termo muito forte. Depois, acho que é um partido antidemocrático. Temos mesmo que acabar. Estou a terminar, que estou a já terminar. passámos Eu aqui. acho que sobretudo é um partido antidemocrático. Porquê? Porque mobiliza a sociedade contra as instituições e os partidos, descreve-as como podres, corruptas, tudo é pervertido menos o Chega. O Chega é o símbolo da pureza e da santidade. E com tanta virtude, eu diria até que os cristãos podem desesperar e os deuses rejubilar, porque chegou o Salvador, não é? Que é o André Ventura. Depois é um defensor de Trump e Bannon, ou seja, é um gajo que aceita o autoritarismo destas duas figuras. E depois, porque em final, e só para terminar aqui, porque em democracia isto não é só o voto, nem o sistema de freios e contrapesos. A nossa democracia, e é isso que é parte essencial da democracia liberal, é que é uma democracia de valores, é uma democracia de igualdade perante a lei, é uma democracia que não aceita o preconceito, o racismo e a xenofobia de uns cidadãos contra outros, porque todos têm a mesma dignidade do ponto de vista político. Por isso acho que existe responsabilidade do CDS e do PSD de contrariarem o Chega. Acho que são os partidos que têm essa responsabilidade porque é o campo político deles. Obviamente que a esquerda também tem a sua responsabilidade. E acho que no momento em que aceitam, caiu o muro e acreditem que este muro ainda é pior que o muro de Berlim. Obrigado, Duarte. Vamos ter que terminar este tópico. Eu sei que isto ainda dava aqui pano para mangas. Eu vou-te passar outra vez a palavra, Duarte. Vais abrir o próximo tópico. Isto foi aqui uma falha da minha organização, que só agora é que me apercebi. Vamos falar então agora sobre as manifestações relativas às novas medidas do Covid. Estão a matar os que querem trabalhar. Foi com este modo que se reuniram centenas de pessoas em Lisboa e o Porto para uma manifestação contra as novas medidas. A situação no Porto acabou por resultar em conflitos entre manifestantes e polícia. Já em Lisboa os ânimos exaltaram-se, mas não houve nenhum desacato. Entre as principais figuras neste movimento podemos destacar o chefe Lubiomir Stanisic em Lisboa e a Grande chefe, presença grande chefe. do Rui Moreira na manifestação no Corajoso. Porto. E a comida é ótima, por acaso. Duarte, vou-te passar então aqui a palavra. Já na semana passada, por acaso não foste tu, acho que só o Cristiano é que cá estava, tivemos a chance de falar sobre as medidas propriamente ditas. Eu quero saber a tua opinião sobre elas, mas acima de tudo quero saber a tua análise sobre esta situação, que é a seguinte: até agora tem havido sempre desentendimento e algum desagrado popular em relação às medidas que têm sido implementadas até agora, mas nunca tínhamos visto uma manifestação organizada e que até resultou em determinados desacatos. Portanto, isto é um escalar de uma tensão social
em relação a esta matéria. E eu quero saber, na tua opinião, se tu achas que isto vai continuar a acontecer. Vamos aproximar-nos de outros marcos, como nomeadamente o Natal. Não sabemos o que é que o próximo ano nos vai esperar no combate à quarentena, e isto se calhar é um indício que as pessoas estão a ficar progressivamente com menos estofo para aguentar medidas cada vez mais duras que provavelmente serão necessárias de implementar. Portanto, eu quero que tu te pronuncies um bocadinho sobre esta questão de se as pessoas têm a capacidade ou não de aguentar as medidas que possivelmente terá que ser impostas. É assim, eu acho que a pretensão de toda a restauração é mais do que justa, não é? Ou seja, obviamente no Porto é muito infeliz a violência, acho que aqui todos condenamos a violência. Em Lisboa, felizmente, aconteceu sem violência. Acho que nós permitirmos as manifestações, mesmo durante durante a Covid, mostra bem a maturidade da democracia portuguesa e como ela lida bem com a dissidência e com a oposição política. Acho que isso é um ótimo sinal para todos nós. Agora é assim, eu acho que do ponto de vista da restauração, é assim, é dos setores mais afetados pela crise. Acho que é normal manifestarem-se. Acho que tem justiça nas suas reivindicações, propõe um conjunto de medidas. Acho que é assim, isto no final, sem ter paribus, é um bocadinho diferente se é uma, se é outra, não é? Eles pedem isenção, o governo podia dar essa isenção ou podia dar em fundo direto. A verdade é que nós já temos, desde o início da pandemia, já foram atribuídos mais de 1.103 milhões de euros, que corresponde a cerca de 60% da quebra da faturação registada pelo setor. Acho que aquilo que nós sentimos por parte do setor é que isso foi insuficiente, e por isso, e tendo havido o layoff e havendo o fechamento total destes restaurantes, eu acho que é do interesse nacional nós apoiarmos ainda mais estes restaurantes. Tanto não só o setor da restauração, mas também da cultura, os setores principalmente mais afetados. Acho que estamos completamente de acordo que já foi feito bem, já foram feitas bastantes coisas, mas falta ainda mais. Há pouco tempo a própria Câmara Municipal de Lisboa deu ao fundo perdido um grande conjunto de apoios à própria restauração. A restauração sente que é preciso mais e provavelmente será preciso mais. Portanto, acho que a minha posição é que acho que deveríamos ajudar ainda mais. E para responder à tua pergunta, talvez de uma forma mais direta, é assim, o estofo, claro que não. Quer dizer, se está a endurecer e as pessoas estão sem rendimentos há mais de um ano ou com os seus rendimentos reduzidos, é normal que as pessoas se cansem e que vão degradando isso. E acho que isso só mostra como é necessário uma ação coletiva do Estado para resolver o problema dessas pessoas, porque nós não nos podemos pedir para abrir os restaurantes, não nos podemos pedir para ir à falência, e portanto é a continuação daquilo que foi a política do governo, mas um bocadinho mais expansiva, porque aquilo que foi não foi suficiente, levou as pessoas à rua e as pessoas efetivamente estão a passar mal. Para terminar, só queria dar duas linhas sobre isto. Depois queria só falar assim um bocadinho do chefe Lubiomir, não é? É que faz-me. É assim, no fundo ele acaba por ser o porta-voz desta manifestação, mas faz-me alguma confusão como é que um chefe riquíssimo, não é? Se coloca no mesmo barco que o pequeno empresário, não é? Eu acho que isto é como dizia António Guterres: o Covid é uma espécie de uma. Nós não estamos todos mesmo no mesmo barco. Ou seja, ele de facto tem esses problemas com o restaurante, mas acho que ao mesmo tempo tem que se fazer distinção daquilo que é o pequeno empresário que não tem mesmo comida para pôr na mesa porque não consegue sequer break-even, do que é o dono de um grande restaurante e que tem mais essa capacidade. No entanto, acho que é importante do ponto de vista de levar as suas pretensões para a frente. E depois, eu acho que também há outra coisa muito interessante aqui nesta manifestação, e a última, que eu acho que se vê uma descrença brutal nos partidos e nos políticos, não é? Ou seja, eles dizem: nós não queremos cá partidos políticos, e eu acho que já é uma espécie de um anúncio das pessoas terem os seus problemas sociais, não é? Mas tipo, já tipo, não querem nem partido de esquerda nem partido de direita, não é? Eu acho que isto, de algum modo, será talvez o pronúncio de uma nova fase da nossa democracia, de brutal descrença dos partidos políticos. É esse processo. Isso, eu acho que para nós, pronto, é preocupante, porque achamos que é um dos meios mais excelentes da organização. Duarte, ainda temos aqui 30 segundos da tua intervenção e eu gostava só de enfatizar aqui uma pergunta em particular, que é: na tua análise, eu discordo um bocadinho sobre se isto é uma questão específica do setor da hotelaria ou da restauração. A minha única preocupação é: o governo vai ter que implementar medidas como estas, se calhar com mais regularidade. E se esta é a reação numa fase até relativamente inicial da coisa, como é que o governo vai conseguir implementar medidas que terão, se calhar, que ser mais restritivas, esperando uma reação progressivamente mais aguerrida de vários setores? Então, a resposta é: acho que o governo não deve deixar de implementar as suas medidas restritivas, e pode ainda implementar medidas mais restritivas. Deve criar instrumentos compensatórios, que é financiar a hotelaria, conseguir pagar a maior parte do layoff, haver algum tipo de isenção em alguma matéria fiscal. Ou seja, deve aumentar isso, porque isso é que é a justa garantia entre a saúde pública e o bem-estar dos empresários e dos trabalhadores. Obrigado, Duarte. Cristiano, eu vou-te passar logo a palavra para te pronunciar sobre isto tudo e para saber se isto será plausível. Eu vou bater sempre nesta tecla: como é que o governo vai conseguir governar com um possível escalar de tensões em relação a este assunto? Aí será necessária coragem.
Eu acho que aí vai ser preciso ver a fibra de António Costa, que é a fibra que é preciso ver em qualquer primeiro-ministro ou líder de um governo. Agora, se me perguntas, se eu acho que António Costa tem essa fibra e tem essa coragem, a mim parece-me que não. E depois parece-me também que existe aqui um grande problema. E pegando um bocadinho agora naquilo que me pareceu ser a parte mais chocante da intervenção do Duarte, é reconhecer que existe um conjunto de dificuldades, é reconhecer que o setor da restauração e da hotelaria estão a passar muito mal com estas medidas e que é preciso ajudá-los e apoiá-los, e mesmo assim conseguir enfiar ideologia aqui no meio, que é começar e conseguir colocar neste debate e nesta conversa a distinção entre o pequeno comerciante e o grande comerciante, entre o grande pequeno dono de burguês, o grande restauração burguês, é. e o grande capitalista. Isto é horrível, é do pior que pode acontecer, porque se um restaurante mais pequeno ou de tamanho mais reduzido tem as suas dificuldades por si para alimentar a sua família, a parte do dono do restaurante, também o grande empresário e o grande dono do restaurante têm a seu cargo, se calhar, 20 ou 30 famílias que são as famílias dos seus empregados e que dependem dos ordenados que paga a esse empregado para sustentar a sua família. Isso parece muito mais grave ou tão mais grave. Muito mais grave não, eu acho que estão na mesma situação de igualdade, em que é preciso apoio ajudar toda a gente, não é? Enfim, acreditar-se que só porque um empresário tem um restaurante com alguma dimensão é um restaurante que é necessariamente um empresário que é necessariamente rico, ou um empresário que não está a passar dificuldades, porque a mim custa-me a perceber qual é que é o objetivo dos Stanisites em vir apenas para a praça pública, se está cheio de dinheiro, criticar a restauração. E se o faz, digo mais, falo então em nome dos pobres e a favor dos pobres. Isso ainda enobrece mais e engrandece mais a sua atitude e a sua postura. Cristiano, mas já agora, se me permites aí, também te permiti há bocado, Cristiano, aqui não é ideologia, não é? A igualdade é tratar o igual por igual, o desigual no desigual, na medida da diferença. Não, nós não podemos assumir que as dificuldades de um e de outro são iguais, porque não são, porque estão em posições diferentes e têm necessidades diferentes e devem ser tratados de forma diferente para que nós conseguimos ajudar mais quem precisa mais e menos quem precisa menos. Mas tu disseste porque é que o Stanisites devia lá estar? Tu disseste que não devia lá estar porquê? Não, eu não disse que não devia lá estar. Disseste que não percebias. Eu não disse que não devia lá estar. Eu só estava a estabelecer a diferença é de que nós não se pode reivindicar o mesmo para realidades diferentes e que a realidade de um grande empresário não é a realidade de um pequeno Mas empresário. pode haver grandes empresários em dificuldades. Claro que pode haver grandes Pronto, empresários em tudo muito dificuldades. bem, Agora, tudo muito as bem. diferenças de Estamos dificuldades bem. são diferentes uns Estamos do bem. outro. Não, cada um Então, à claro sua que há. medida, cada um à Há sua uma sua medida. maneira, Cada um mas à a sua sua maneira é medida. diferente. Pronto, o que eu queria dizer é que é vergonhoso colocar ideologia nisto, porque foi a mesma razão e a mesma ideologia que levou a que o Estado demorasse tanto tempo a recorrer, por exemplo, aos hospitais privados e aos cuidados de saúde privados para dar resposta à pandemia. E cada vez que nós, na tomada de uma decisão política, colocamos ideologia à frente da saúde humana e da proteção das pessoas, então alguma coisa está a acontecer muito Eu mal. não percebo porque Isso é começou a apanhar o tristíssimo outro, e Cristiano. gravíssimo para a política. Depois é falar nestes apoios de António Costa à restauração. Repare-se que veio surgir a ideia absurda, e eu aqui falo um bocadinho com razão, porque os meus pais também têm um restaurante, e vir António Costa dizer que está disposto a ajudar em 20% a quebra de receitas da média dos 44 meses anteriores. Mas para essa média e para esse cômputo está a contar com os meses em que os restaurantes tiveram de estar encerrados por causa da pandemia. Ou seja, onde supostamente seria a somar, estamos a somar zeros e o governo sabe perfeitamente disto. Portanto, em vez de estarmos a falar de um apoio de 20%, devíamos estar a falar de um apoio de 10%. Quando a Associação de Hotelaria veio já dizer que os restaurantes estão a enfrentar uma quebra entre 60% a 70% no ano de 2020. Portanto, é um apoio que é ridículo. E foi isto que eu vi um pobre senhor dizer na TVI a criticar e a queixar-se destes apoios. Portanto, a mim parece uma coisa seria o governo chegar e dizer, e assim seria de coragem, pegar para fazer esta média nos 12 meses do ano passado e comparar com a receita que existe aqui e aí começar a suportar o custo. Mas não, porque o governo sabe que não tem dinheiro para isso. E não tendo dinheiro para isso, evidentemente também não pode ter dinheiro para outras coisas. E eu continuo a não perceber como é que em 2020, e isso ainda não foi retirado do Orçamento de Estado, estão previstos aumentos para a função pública e andamos a ver os restaurantes e os donos de restaurantes completamente aflitos. E por fim, parece-me também um ponto muito importante, que é também não ajuda à polémica, e se vê-se daí as manifestações, as pessoas não conseguirem perceber as medidas e verem uma incongruência brutal. Eu ainda estou à espera de alguém que me explique qual é que é a diferença entre um restaurante, entre poder haver uma mota que pega na comida à porta do restaurante e a entrega, e a diferença entre uma pessoa sair de casa e ir buscar a comida à porta do restaurante. São as filas, Cristiano. São as filas, mas a maioria dos restaurantes em Portugal não consegue ter acesso a este serviço de entrega ao domicílio. E os restaurantes que não Chama-se têm Uber acesso... Eats. Não, o Uber Eats ainda não está no país todo. Tens de sair do palácio e descer
e vir olhar para o resto do país onde não existe Uber Eats. E muitas vezes não existem empresas que conseguem dar capacidade, não têm Certo, mas a capacidade de saúde resposta para isso. pública assume só a tua Certo, comunidade do restaurante. certo, As pessoas pronto. podem ir ao supermercado, Mas não é? pegando no teu argumento do tratar diferente o que é diferente, nós não podemos querer impor uma medida a pensar que estamos a ajudar todos os restaurantes quando só estamos a ajudar alguns e os outros continuam a ficar Mas sufocados. já tem alternativas. E por fim, para finalizar, uma coisa que eu também não percebo é precisávamos, antes tínhamos a Ministra da Saúde e a Doutora Graça Freitas a vir à televisão dizer que a máscara dava uma falsa sensação de segurança. Depois evoluímos para dizer que a máscara é muito necessária e que nos protege completamente da gripe e que temos de circular com ela nos espaços fechados porque nos protege. Mas agora temos de ter o comércio completamente fechado, apesar das pessoas só conseguirem entrar nas lojas com máscara. Eu não percebo. Se quando estamos dentro da máscara, quando estamos dentro da loja com máscara, estamos protegidos, porque é que não podem estar as lojas abertas? Outra distinção também me parece diferente e aqui pegando, enfim, no Duarte, eu não percebo como é que há 2 pesos e 2 medidas para aquilo que é o pequeno comércio e os pequenos comerciantes de rua e aquilo que são as grandes superfícies e os grandes hipermercados e os grandes estabelecimentos comerciais, porque aqui sim choca-me muito mais a diferença do que no pequeno dono de restaurante e no grande dono de restaurante. E mesmo para terminar, não há distinção, o que também não ajuda, já lá vamos, o que também não ajuda, não tenho tempo, mas o que mais poderá começar, ou o Luís até, que está aqui pronto para entrar. E por último, pegar também aqui numa ideia que também não ajuda a pacificar propriamente as pessoas, foi uma coisa absolutamente ridícula que nós assistimos, que é como é que é suposto as pessoas confiarem nas indicações das instituições de saúde, quando ainda a semana passada soubemos do caso em que tivemos a nossa Marta Temido, a nossa Ministra da Saúde, a vir à televisão dizer não se preocupem, vai haver vacinas da gripe para todos, não temos de nos preocupar, e agora a doutora Graça Freitas já nos vem avisar, tenham calma porque afinal não chega para todos. E as pessoas lá em casa perguntam-se, mas porquê é que devemos confiar na autoridade das autoridades? Isto sim é um grave problema. É porque as informações estão sempre a mudar, não é? Obrigado, Cristiano. Francisco Camacho, passo então. Os tópicos já estão todos em cima da mesa. Quero só saber qual é que é a tua opinião sobre este assunto. Luís, enfim, acho que estamos todos de acordo. Foi um espelho de tensão social. Um, eu, por acaso, também tive a oportunidade de passar pelo protesto em Lisboa e pude assistir, sinceramente, com exceção do momento que envolveu a imprensa e uns ânimos um pouco mais exaltados. Foi um protesto pacífico, onde ouvimos vários tipos de reivindicações. E o que eu noto que é mais manifesto nestes protestos é uma indignação face à ausência de planeamento, face à ausência de previsibilidade das medidas que o governo tem adotado. E portanto, aqui as respostas não se cifram só no dinheiro, não dependem única e exclusivamente de que tipo de apoio é que o governo pode dar. Parece-me que a maior indignação deste setor e do setor, por exemplo, da noite, para além da restauração, é a impossibilidade de, face a algumas das medidas de contingência, de trabalhar. Ou seja, não temos aqui única e exclusivamente uma crítica de por favor, deem-nos mais apoios. Essa foi uma das reivindicações. Aliás, estes protestos não tiveram propriamente um pacote de reivindicações muito formalizado. Cada um defendia um pouco a sua perspectiva. Tivemos aqui o chefe Lubomir que falou da questão do apoio e denunciou, e eu acho que ele tem razão, ele denunciou um cálculo absurdo que o Cristiano já denunciou aqui, 20% da faturação que contempla um período em que houve cortes brutais, a redução de 50% dos lugares nos estabelecimentos de restauração, durante 11 semanas em média estiveram os estabelecimentos encerrados. Enfim, foi uma crítica que me parece fundamentada. E também não resisto a responder ao Duarte, porque se calhar o problema aqui do Duarte é que o Lubomir destruiu o seu sonho, porque revelou que a luta não é uma luta de classes. E gostava de saber também da parte do Duarte se uma pessoa, por ser rica, não pode reivindicar e ser porta-voz de preocupações claro de outros. Claro que pode e merece ser ajudada, só acha que muito bem. Temos de diferenciar a ajuda para haver uma gestão inteligente dos recursos, não é tratado por igual. Exatamente. Então pronto, não temos por isto na classe de ideologia. Não, mas tu é que puseste na classe de ideologia. Eu trouxe o ponto em que trouxe. Eu não sou advogado deste chefe de cozinha, embora aprecie o seu trabalho gastronómico, mas tenho a dizer uma coisa. O chefe, acho que até é amigo de António Costa, pelo que o próprio disse. Imaginem se não fossem, não é? mas falando muito a sério, este chefe, por exemplo, só neste ano está com um saldo negativo de 900 mil euros. Portanto, e deverá ter responsabilidades com os seus funcionários e trabalhadores que quer continuar a cumprir. Este foi um grito de um setor, ou de vários setores, que acredito que se vai perpetuar. Mais do que... E aqui eu estou solidário, que é o direito a poderem trabalhar e exercer a sua atividade.
E há aqui algumas coisas, claro que há um equilíbrio com a saúde pública que se tem de fazer, mas efetivamente há aqui alguns fenómenos bizarros. Quer dizer, eu já tive a oportunidade, pela minha experiência enquanto consumidor, de falar com algumas pessoas da área da restauração que me dizem: bem, estas medidas vieram agravar até depois a concentração no período pré-encerramento dos estabelecimentos. Vamos imaginar, neste fim de semana os estabelecimentos fecharam à 1 da tarde. Houve muitos restaurantes que tiveram uma concentração excessiva de pessoas para levar refeições takeaway, porque como o Cristiano dizia, só depois a partir da 1 da tarde, só por via do Uber Eats, e para além da questão territorial, da amplitude do serviço, há muitos restaurantes que não estão preparados, não têm protocolo, não sei exatamente quais são as ligações comerciais. E depois, eu acho que aqui devia haver uma diferenciação mais própria, que implicaria um empenho das autoridades maior na fiscalização, porque é dizer, vamos lá ver, uma fila para o frango de churrasco, se for ordenada, qual é que é o risco para a saúde pública se houver distanciamento entre as pessoas num serviço que já por si é takeaway? E outro tipo de restaurantes, acho que devia haver aqui uma flexibilização associada com fiscalização das autarquias que permitisse que as coisas, num período de adaptação, fossem sensatas, reconhecendo eu, como é óbvio, que o Estado não vai poder chegar a toda a gente com todo o tipo de apoios. Última nota final. Muito bem reconhecido já agora. Obrigado. Registro de lideranças. Registro de lideranças final. Reparámos, tanto na manifestação do Porto como de Lisboa, uma diferença no registro de lideranças e de proximidade, e que esse registro de lideranças é importantíssimo nestas fases. Vimos na manifestação do Porto, onde tem encerrado imensos restaurantes, imensos bares, imensos estabelecimentos noturnos, o Rui Moreira a ir ao contacto com os seus eleitores e outros que não são seus eleitores, e a falar. Em Lisboa, não vimos o Presidente da Câmara no evento, não tive qualquer registro disso, pelo menos. Também não me parece existir um diálogo concertado no caso do município de Lisboa, e aqui está mais um bom exemplo de quando os líderes são fortes, o populismo tem o seu espaço reduzido, e acho que no município do Porto foi um bom exemplo para o futuro que devemos registar. Em Lisboa foi dado a fundo perdido 20 milhões da Câmara. Pois, mas para o contacto. Mas no Porto não houve. Portanto, não dá contacto, dá dinheiro, mas há uma grande diferença nas lideranças. A democracia faz pelo cifrão, já sabemos. Obrigado, Camacho. Vamos passar então para o último tópico da noite. Infelizmente, como o programa já vai avançado, vamos ter que ser relativamente rápidos a abordar este tópico, e temos que falar sobre a questão de Moçambique. Portanto, 50 pessoas foram decapitadas no seguimento de uma onda de terror jihadista que varreu o norte de Moçambique, especificamente a província de Cabo Delgado. Portanto, desde 2007, cerca de 2.000 pessoas foram mortas e 430.000 ficaram desabrigadas como resultado deste conflito. A nível internacional, a Amnistia Internacional já veio criticar o grupo Al-Shabaab, que é o grupo que tem efetuado estas ações ligado ao Estado Islâmico, mas também o governo de Moçambique por atrocidades extrajudiciais, nomeadamente tortura e perseguição. O governo moçambicano nega estas acusações. Também tivemos Macron e António Guterres, que já se pronunciaram sobre o assunto. Já vozes mais críticas acusam Augusto Santos Silva de não ter tido uma postura mais aguerrida sobre este tópico. Francisco Camacho, vou passar a palavra. Infelizmente não vamos ter tempo aqui para grandes contextualizações sobre a situação de Moçambique em particular, mas pedia que te pronunciasses sobre a postura da diplomacia portuguesa neste assunto. Portanto, quando temos figuras como Emmanuel Macron publicamente, também presumo que muito é resultado por causa daquilo que tem acontecido com França e a necessidade de mostrar uma cara contra o terrorismo islâmico, a pedir atividades mais musculadas, Portugal, que é um país que tem ligações antigas a Moçambique, não se tem pronunciado sobre o assunto. Com que olhos é que tu vês esta situação? Esta pergunta. Em primeiro lugar, não me debruçando excessivamente, porque já fizeste um enquadramento factual face ao que se passa em Cabo Delgado, em Moçambique. É óbvio que é com consternação que vimos aquelas imagens, ouvimos aquelas notícias, e portanto não podemos ignorar um fenómeno de terrorismo islâmico que não é de agora, mas que se tem acentuado na zona norte de Moçambique. Acho que isso é verdadeiramente preocupante, e portanto, seguindo esta premissa, eu fico incomodado com o comportamento das autoridades portuguesas face a esta alarvidade islâmica. Perdoem-me o extremismo islâmico, mas acho que é assim que devemos catalogar, de um grupo que tem ligações ao Estado Islâmico, que não é de agora, e portanto isso acho que ainda reforça esta ideia, que é: este não é um fenómeno que aconteceu a semana passada, em que o diagnóstico poderia ser precipitado, e portanto as autoridades teriam que ter aqui alguma contenção na expressão e no cunho governamental, como lidar com a situação. E
o que me parece é que, num caso, para além do fator histórico que tu referenciaste, há um fator de proximidade cultural, de interesses mútuos, porque há milhares de portugueses a viver em Moçambique, há milhares de moçambicanos a viver em Portugal e que têm as suas famílias em Moçambique, e portanto há aqui uma questão de cooperação que não se fica na esteira de um porta-voz europeu ou de um porta-voz da ONU, e portanto eu acredito que Portugal aqui, mais do que propor necessariamente uma intervenção mais musculada, no mínimo tinha de ter uma voz audível na esfera internacional. E a verdade é que ouvimos Emmanuel Macron, como disseste, pronunciou-se até com várias mensagens, para além de António Guterres, a alta comissária da ONU também pedia medidas urgentes, e da parte do Estado português há um silêncio público que eu acho que é constrangedor. E esse é um ponto que a mim me deixa bastante triste, porque parece que esta dinâmica da própria CPLP serve para semestralmente aparecerem os chefes de Estado ou os ministros setoriais para tirar fotografias, e depois do que é uma ação conjunta preocupada sobre temas reais, porque repare-se, podiam dizer assim: mas Moçambique consegue lidar com o assunto. Parece-me que não, porque Moçambique até já está noticiado, contratou milícias estrangeiras, com Empresas de mercenários. Sim, mercenários, exatamente. No fundo, pelo visto, o próprio governo fundo, é parte do problema, não é? Exato. Sim, há aqui um processo. E que nós, Portugal, deveríamos ter uma voz de cooperação com o Estado moçambicano, de auxílio, porque também não me digam que é irresponsabilidade. Agora não vamos dizer que Emmanuel Macron ou até a ONU, que muitas vezes é criticada por ser muito passiva em certos assuntos, estão a ser irresponsáveis quando se pronunciam sobre o tema. Creio que a solução para este caso tem que ser uma solução que procura paz naquela região de Moçambique, e há fenómenos de dissuasão que podem ser, por exemplo, fenómenos de capacetes azuis, as próprias alianças militares têm essa preocupação, e nós, no caso português, temos os nossos compromissos internacionais muito centrados em missões da NATO, por exemplo, como é o caso da República Centro-Africana, que francamente é um compromisso que existe só para agradar ali uma franja francófona, e quando é uma causa que nos devia dizer muito e que é do nosso interesse verdadeiro, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista económico, da relação entre os povos, parece que estamos totalmente calados, e eu francamente pediria mais. E já chegou uma altura em que o Estado português tem que ultrapassar os traumas do passado, porque acho que há mecanismos do ponto de vista do direito internacional viáveis para nós reagirmos e para apoiarmos o Estado moçambicano e recuperarmos aquela região do país de uma autêntica guerra civil e religiosa que existe, devolvendo essa soberania aos nacionais e afastando claramente o extremismo islâmico daquela região. Obrigado, Francisco Camacho. Duarte, vou-te passar aqui diretamente então a palavra. Já foi feito aqui o diagnóstico. Achas que Portugal deveria ter aqui uma intervenção diplomática mais musculada, mais presente? Achas que isto se compactua com a nossa situação interna, também com o combate a uma pandemia? Com que olhos é que tu vês esta situação? Eu concordo essencialmente aqui com a intervenção do Freitas do Amaral. Aqui a questão que eu discordo em primeiro lugar. O Freitas do Amaral? Com o Freitas do Amaral. O senhor já não está cá, coitado. Não, vamos lá por partes. É assim, Santos Silva, primeiro, atribuiu esta ação para a União Europeia, mas não restringiu à União Europeia. Em comissão parlamentar veio dizer que haverá ação própria. Concordo contigo que acho que devia ter havido um discurso público sobre isto. Acho que faz parte da nossa política externa, faz parte das comunidades de língua portuguesa, alinho completamente nessa linha. E nesse sentido acho que ficou mal, e acho que nós devíamos ter um discurso mais forte e não deixar isso para a França, até porque não tem os interesses concertados com os nossos nesse sentido. Agora é assim, acho que, dito que Portugal tem uma responsabilidade a fazer tanto pela solidariedade dos povos de língua portuguesa, como que é um dos grandes vetores da nossa política externa, eu acho que trazer aqui duas linhas que gostava de trazer para a questão do conflito. Em primeiro lugar, era expressar a minha preocupação pela privatização da guerra, que é com a contratação de empresas mercenárias. Isto porquê? Porque é verdade, Luís, que muito parte do problema foi atribuída até pela amnistia às próprias forças moçambicanas, mas eu acho que aí existem outros meios públicos alternativos à contratação destas empresas como a Blackwater
tem sistemáticas críticas aos direitos humanos. Não sei até que ponto é que não será tirar mais lenha para a fogueira, porque eles também não são muito conhecidos pelo respeito aos direitos humanos. Em segundo lugar, perceber que é este tipo de eventos que denunciam uma coisa, que é preciso mais mecanismos de coerção a nível das Nações Unidas, para restabelecer a soberania dos Estados contra insurgentes e inimigos das instituições. Ou seja, eu acho que Portugal não deve ter uma presença muscular no sentido de uma invasão ou algo do género. Acho que é fazer, e é aquilo que Santos Silva diz, acho que devemos tentar apoiar militarmente, estrategicamente, dar-lhes formação como acontece em Portugal. Portugal vai fazer formação na NATO a esses países. E por outro lado, isto também é muito importante perceber, que uma coisa é nós termos uma resposta musculada para acabar com o conflito. Outra coisa é nós impedir, uma coisa é apagar o fogo, outra coisa é impedir que se acenda um novo fogo. E acender-se um novo fogo só é possível com ajudas consultadas ao desenvolvimento. Reparem, na zona que isto está a acontecer, primeiro, Moçambique é um país onde mais de metade da população vive abaixo do limiar da pobreza. A zona onde isto acontece é uma zona em que há extração de recursos naturais e rubis por grandes multinacionais. É uma zona de forte desigualdade, e essa narrativa que faz nascer o Shabab, não é? A juventude islâmica. Portanto, sim, precisamos ter uma resposta de ajuda ao músculo de Moçambique a acabar com estes inimigos do Estado de Direito, mas também precisamos de uma ajuda ao desenvolvimento concertada para eliminar as condições a priorísticas que geram este tipo de problema, para ele não se verificar no futuro. Obrigado, Duarte. Fizeste aqui uma intervenção muito sucinta, pelo qual eu te agradeço. Cristiano, vamos fechar então aqui o tópico desta noite. Já viste as duas, todo o tópico que está aqui em cima da mesa. Não, eu acho que é um assunto relativamente consensual, Luís. Condenar evidentemente os ataques, mas deixar aqui uma mensagem também de algo mais. E acho que não há muito a acrescentar em relação àquilo que o Duarte e o Francisco diz. Acho que é necessária, ou teria sido necessária, uma voz de Santos Silva, sobretudo relativa às grandes raízes e aos laços, até mútuos, de Moçambique nutre Portugal e Portugal nutre por Moçambique. E que até já tive de algum conflito, mas começar por fazer um apontamento, ou começar e acabar por fazer um apontamento que me parece importante, que é sempre que traz estas discussões a prazo. A mim assusta-me um pouco este radicalismo islâmico, sobretudo, pronto, assusta-nos a todos, não é verdade? Mas a mim, particularmente, numa componente que é de Portugal ser dos poucos países do sul da Europa. Aliás, é o único país do sul da Europa que ainda não foi alvo de um atentado terrorista islâmico. E a mim faz-me pensar que estará evidentemente iminente. E ainda esta semana nós vimos o que se passou numa igreja do entroncamento, que foi aliás uma coisa que passou completamente ao lado da comunicação social nacional, em que nós tivemos uma pessoa a dirigir-se Durante a celebração. ao público durante a celebração de uma missa e a pedir aos portugueses para saírem de África. Porque o lugar do cristianismo não seria em África. E este tipo de narrativas que apesar de agora parecerem um bocadinho distantes, apesar de aqui haver quase não é quase haver um laço efetivo com Moçambique, são narrativas que podem e começam a ser cada vez mais transpostas para Portugal. E evidentemente que as coisas podem exacerbar-se e levar à essência do eventual atentado. Eu acho que uma coisa que não ajuda não é a resolução do problema, porque quando o problema acontece somos todos muito rápidos a condená-lo, mas temos todos muita dificuldade quando é na parte de um discurso preventivo, de perceber de que forma é que nós podemos evitar que existam atentados e que exista terrorismo islâmico. E sempre que alguém traz ou diz o óbvio, que é não existem terroristas islâmicos que não sejam propagadores do Islão, de imediato se levantam vozes com acusações de racismo e de xenofobia. E a verdade é que nós temos de encontrar aqui um meio ponto e um equilíbrio em que, enfim, sem capitular o discurso para níveis extremados de racismo e de xenofobia, mas também sem estarmos quase com medo ou sem nos atrevermos de apontar o dedo à religião ou aos membros de uma determinada religião que devemos apontar o dedo. Eu acho que em Portugal existe muito esse receio. E vou dar um exemplo muito rápido para acabar, eu odeio estar sempre a falar dele, mas André Ventura propôs uma coisa há uns tempos, que foi começar a vigiar-se ou criar-se um mecanismo de vigilância não da comunidade islâmica, mas de membros da comunidade islâmica que pudessem estar ou vir a ser referenciados. Pudessem vir a ser, implica vigiá-los a todos, mas que pudessem já estar referenciados como eventuais potenciais propagadores de terrorismo, e imediatamente se atiraram a ele com novos ataques de xenofobia e de racismo. E a verdade é que este problema, para ser encarado, implica também da nossa parte a disposição para nos libertarmos um bocadinho do nosso discurso
e podermos discutir estes problemas com a frontalidade que é devida. Mas isso Não há tempo. Só fazer pegar- posso fazer uma coisa do Cristiano, que eu fiz uma intervenção muito tempo está a breve. terminar. Ó Cristiano, as medidas preventivas que nós fizemos não foi vigiar as comunidades islâmicas referenciadas às pessoas. As grandes medidas que Portugal fez, e eu acho que são indício de nós não termos isso, é a boa integração que fizemos aos poucos refugiados que cá recebemos e a boa integração que nós tivemos das comunidades islâmicas, nomeadamente em Lisboa, com a tentativa de construção da mesquita. É esse tipo de medidas preventivas que acabam com as narrativas de ódio de parte a parte e a polarização que impedem a ascensão aqui do extremismo. E são medidas de criar ressentimento da parte deles, vigiando-nos, criando estas narrativas de ódio que criam terroristas. Portanto, a última análise, André Ventura aproxima-nos mais do extremismo. Não, é sério, não, é assim, só deixar a idade que eu acho que parece que o Duarte que as pessoas só se tornam terroristas quando são mal recebidas no país e começam a perceber que não são bem tratadas mas e foi então muito dizem, caso. não, vou aqui Não, mas arrebentar uma houve bomba. há muitos, Não, eu acho que, há muitas pessoas não, assim, está, não é? está mais do que comprovado de que em países como a França, como a Espanha e como a Itália até, a maior parte dos atentados, sobretudo nos tempos mais recentes, surgiram por pessoas que foram precisamente integradas como refugiados nestas vagas que vieram desses países. Não na Vieram desses Bélgica, países. em Molenbeek Não, eram eu também não falei da tipos eu também não falei da Bélgica, Ok, falei Estamos de a falar de existência. Moçambique, não é? Falei de existência. Eu acho que sim, França eu acho que não, sim. são refugiados, são cidadãos Mas, franceses. Desculpem, Mas só, também- antes que isto passe a ser também- uma discussão também são refugiados. só sobre este tópico, Muito poucos. Cristiano, só mesmo para Mas acabar este tópico, eu quero perceber aqui uma coisa que é, isto é um conflito que dura desde 2007 e o que eu quero saber da tua opinião sincera sobre o assunto é, Contínuo. sabendo qual é que é a última extensão, a extensão máxima que Portugal poderia ter neste assunto, que seria uma intervenção possivelmente de natureza militar, nós enquanto país temos capacidade para o fazer? Não, Luís, temos de pensar, é uma ponderação que é necessário ser feita, sobretudo considerando os laços afetivos que existem em Moçambique. Acho que é uma pergunta que terá de ser feita, que é: estamos dispostos a deixar necessariamente portugueses morrer numa luta em Moçambique? E isso, evidentemente, é uma ponderação que tem de ser feita. Não existe uma resposta exata, não existe uma resposta inexata. A resposta é sim. A resposta é sim para ti, Camacho. É fácil dar uma resposta. Eu então fico na dúvida para que é que temos Forças Armadas. Nós temos uma posição geopolítica, temos de defender os nossos interesses e acho que as Forças Armadas estão preparadas para ajudar Moçambique e se for preciso morrer portugueses por moçambicanos. Mas Já atenção, agora, eu necessário quero, que já agora Moçambique deixa-me também seja dar a minha ajudado. opinião. Além dos nossos interesses, nós também temos dever de solidariedade com os moçambicanos. Claro. E acho que a resposta é sim. Acho que temos, acho que nessa eventualidade, acho que as nossas obrigações internacionais e de solidariedade dos povos nos obrigam a isso. Não, acho que há também aqui uma ponderação a ser feita no que toca ao facto de Moçambique querer não apenas ser ajudado nesta perspectiva mais militar agora por ter um problema premente entre mãos, mas também numa perspectiva mais alargada de desenvolvimento económico. E muitas vezes nós sabemos que a ajuda de Portugal não é bem recebida nesses territórios, e isso seria também fundamental. Mas sim ou não, Cristiano? Em relação ao quê? Se estavas ou não disposto A deixar morrer portugueses? Sim. Eu Claro, prefiro que claro. portugueses não morram. É. Agora, se tiverem de morrer, que seja em nome de um país que nos diga alguma coisa. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado a todos por terem estado presentes e resta-me desejar-vos a todos uma boa noite e vemo-nos para a semana.